a gente vai falar sobre o que é e quais os riscos do contrato de gaveta. Então, vamos entender o que é, com um pouquinho mais de profundidade do que se ouve falar aí no dia a dia, quem não atua na área imobiliária, e vamos falar aqui sobre alguns pontos relacionados ao contrato de gaveta também e eventuais riscos, né? Então, vamos lá. O que é o contrato de gaveta? Aqui no item 1. É uma compra e venda sem registro no cartório de registro de imóveis. Então, vamos lá. A gente tem ali uma compra e venda que foi realizada, mas não houve o registro no RI, registro de imóveis. Tudo bem se essa compra e venda, ou essa promessa de compra e venda, vamos falar tecnicamente, né? Se fosse realmente uma compra e venda aí, na maioria dos casos, a gente estaria falando de uma escritura pública. Mas aqui a gente está falando do quê? De um instrumento particular que é efetivado entre as partes, ele tem validade, só que ele não foi para o registro de imóveis. Por isso se fala contrato de gaveta, né? Então você assinou um contrato com outra pessoa e esse contrato foi para a gaveta. Então é justamente esse o ponto aí que traz o nome, né? Contrato de gaveta. E como ele se trata de um documento particular, sem publicidade, conforme você pode ver aí na tela, né? Ele não tem tantas garantias jurídicas. Lógico, é um instrumento válido, é um instrumento pactuado entre as partes, ele tem toda a validade ali entre as partes, tá? É exigível, é um documento perfeito e acabado ali entre as partes. Só que, tratando-se de um bem imóvel, ou normalmente bens aí de altos valores, é importante que se tenha ali a publicidade, né? Então, aqui você não vai ter. Por isso que o contrato de gaveta é um contrato entre as partes, onde não adentra ao registro de imóveis. E aqui, se a gente for falar já do item 2, posse versus propriedade, no contrato de gaveta você tem uma situação em que você consegue transferir a posse, mas não a propriedade, né? Justamente porque é um contrato onde as partes fizeram ali para transferir a posse, né? A propriedade seria transferida através de uma escritura pública, na maioria dos casos, e com a quitação integral do pagamento, né? Do preço ali do imóvel. Vamos pensar então que a situação de contrato de gaveta entra muito nos casos de venda parcelada, onde a pessoa não tem todo o dinheiro para fazer o pagamento à vista e já ter essa propriedade, que é o outro item aqui, né? A situação da propriedade. Deixa eu mudar aqui, só para sinalizar para vocês a situação da propriedade aqui. Então, como a pessoa não tem esse contexto aí, né, todo esse dinheiro para fazer o pagamento, acaba que ela não vai ter a propriedade, mas sim a posse. E aí, futuramente, ela pode obter a propriedade com a quitação do imóvel. Então, aqui no instrumento de gaveta, a gente vai conseguir a transferência da posse, ok? Até porque é uma promessa de compra e venda. Então, você prometeu comprar este imóvel futuramente, se realmente fizer tudo o que está escrito ali no instrumento. Principais riscos aqui, ó. O vendedor pode vender o mesmo imóvel para outra pessoa. Sim, porque se não está público, se não está no registro de imóveis, o vendedor ele pode, né, um vendedor mal intencionado, vender o imóvel para outra pessoa. Por quê? Já que é um contrato que está na sua gaveta ou na gaveta da outra pessoa, quem mais sabe nesse contrato? Ninguém. Então, justamente pode haver a venda do mesmo imóvel para outra pessoa. Como eu falei, né, pessoal? É uma situação de fato. A posse é uma situação de fato. Então, se você está dentro do imóvel, o que impede desse vendedor, daquela pessoa que tem a propriedade do imóvel, mostrar o documento oficial, a matrícula do imóvel e falar assim, olha, estou vendendo esse imóvel aqui, você quer comprar? Então, isso é possível. Tem pessoas que compram imóveis sem entrar na posse. Isso acontece. Bom, penhoras e dívidas podem recair sobre o imóvel. Imagine que esse vendedor acabe se enrolando aí na vida e acabe constituindo dívidas, ou seja, então o patrimônio dele vai servir para pagar essas dívidas. E se não estar no registro de imóveis que você prometeu comprar esse imóvel, então dívidas do vendedor podem recair sobre esse bem também. É um outro risco, um risco altíssimo, inclusive, né? Dificuldade para financiar, vender ou regularizar depois. Isso aqui é um ponto também que é relevante. Aqui, a dificuldade existe no momento em que você vai ter um documento, um instrumento particular, né, e aí na hora que for ser submetido a um financiamento, né, vamos dizer assim, na hora que você for realmente financiar, captar um dinheiro do banco para quitar este imóvel, aí o banco, tem bancos, né, que podem exigir o registro, né, o registro desse compromisso na matrícula do imóvel, justamente para o banco ter segurança também nesse sentido. Mas não é uma regra, tá? E é isso. Na verdade, que se quem está vendendo, está assinando essa venda e não há nada na matrícula, não há problema. Mas é um ponto, sim, que pode dificultar. Por isso eu coloquei aqui.
Possível perda do imóvel em caso de ação judicial. Como eu dei o exemplo, né? Imagine que o vendedor acabe constituindo dívidas e essas dívidas recaiam sobre a propriedade ali. Ainda que você esteja morando no imóvel, ainda que você esteja com um contrato de gaveta, você vai conseguir, logicamente, entrar com embargo de terceiro, mas ganhar esses embargos aí já é uma outra história. Então, há um risco, sim, de perda do imóvel em caso de ação judicial. Herança e falecimento, pessoal, aqui ó. Se o vendedor morrer, o imóvel vai para os herdeiros. E aí entra no imbróglio muito mais complexo, né? A gente vê que conforme a pessoa que intencionou a venda para você faleceu e agora a gente está falando de outras pessoas que talvez nem queriam que esse imóvel fosse vendido, né? Vão visar outros interesses aí, então você pode ter um problemão. Você que eu falo a situação do comprador. O comprador ele pode ter um problemão nesse ponto aqui. E você terá que entrar na justiça para provar os seus direitos. Aí o seu contrato de gaveta ele vai ser oponível, vamos dizer assim, aos outros. Só que aí você vai depender de uma decisão judicial, de uma constituição de provas e de todo um contexto, né? Se estivesse já na matrícula, seria público, seria muito mais claro aí. Certo? E falando em matrícula, não deixe de verificar os links aqui embaixo na descrição do curso Matrícula Imobiliária, o método APS, Análise de Problemas e Soluções. E é justamente esses pontos que estamos falando aqui. Você deve estar percebendo que cada tópico que eu falo, eu estou trazendo ali uma problemática, uma situação, um risco, né? E quando você visualiza a matrícula imobiliária, tem tudo isso, né? Um problema que precisa ser resolvido, um imóvel que precisa ser liberado. E nesse curso você tem tudo isso e realmente é um preço excelente. Não deixem de verificar os links aí embaixo na descrição. Agora vamos falar aqui sobre segurança jurídica. Só existe a segurança com a escritura mais o registro na matrícula. Aqui eu forcei um pouquinho mesmo para você entender que aqui a gente está falando de uma transferência de propriedade. E o contrato de gaveta ele não garante a propriedade, né? Então, justamente eu forcei um pouquinho para você ter isso muito claro. Mas, lógico, um contrato de gaveta que, na verdade, não está na gaveta, mas ele foi para o registro, é um contrato registrado na matrícula de imóvel, de registro de imóveis, ainda que um contrato particular, um instrumento, um compromisso de compra e venda, ele tem validade sim, e na matrícula ele traz um pouco mais de segurança aí, certo? Bom, então como se proteger? Você pode fazer uma escritura pública, né? Já que por mais que possa não estar no registro, é público, né? Não transfere a propriedade, mas ainda assim você tem um bom argumento ali. E registre sua compra no cartório de registro de imóveis, seja o compromisso, seja a compra e venda efetiva, né? Através de escritura. Mas a situação que a gente quer evitar aqui é o desconhecimento, né, de outras pessoas, de terceiros, sobre a existência do seu contrato, no caso do contrato do seu cliente aí que você está atendendo. Certo? Então, oriente ele a fazer o registro deste contrato no registro de imóveis competente, já que é mais segurança, né, inclusive para o comprador. É bom para o vendedor também? É bom, mas é muito melhor para o comprador, que se sente mais seguro de saber que não vai chegar amanhã ou depois e alguém vai bater na porta falando que é o dono do imóvel. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de verificar os links aí embaixo na descrição e até a próxima.